Imagina a seguinte situação, você comprou um carro financiado, infelizmente tu acabou perdendo o emprego e tu acabou atrasando algumas parcelas e começou a trabalhar em outra coisa, mas a dívida começou a acumular e tu não tá conseguindo pagar aquilo ali. E com isso, o governo olha pra ti e fala: "Pô, tu é um mau pagador, né? Seguinte, hoje à noite tu não vai jantar não. Não vai jantar, teu cartão não vai passar. Tá confiscado a tua grana." É basicamente isso que está acontecendo na China e isso pode gerar uma crise um pouco mais grave. A gente vai entender um pouco mais no detalhe sobre isso. E é importante também que a gente fale sobre a China, entenda um pouco mais, porque a China é o nosso principal parceiro comercial aqui com o Brasil. Inclusive, no ano passado, a gente bateu o recorde de exportação para a China. A gente é um grande fornecedor de minério de ferro, de petróleo e também de soja. Então, a China se encaminhando mal, isso acaba afetando aqui, principalmente empresas ligadas ao minério de ferro. Então vamos entender um pouco mais o que está acontecendo lá, né? Então eles criaram uma política pública que acaba punindo maus pagadores, né? Aquelas pessoas que estão devendo. Então várias pessoas estão com limitação de transporte para poder viajar. Então, algumas pessoas podem viajar, porém não podem utilizar avião, não pode utilizar um trem de alta velocidade, precisa utilizar um trem mais barato, digamos assim. As pessoas também ficam impedidas de se hospedar em determinados hotéis, de consumir em determinados lugares. Alguns estão com salários confiscados, uma parte do salário é confiscado para poder pagar a dívida. Também tem restrição de acesso a um emprego público. Então, por exemplo, aqui no Brasil, imagina que você fez lá um concurso e você foi aprovado. Se você tiver com dívida, você não seria liberado para poder assumir aquele cargo público. Então, isso acaba acontecendo lá na China, né? E o número de pessoas que estão com nome sujo e entraram na lista suja do governo tem aumentado. De 2019 até hoje, houve um aumento de 50%. Já chegaram ao patamar de 8,3 milhões de pessoas na lista suja com algum tipo de restrição de consumo. E para você ter uma ideia, dá uma olhada aqui nessa matéria do Valor. Um homem de 38 anos entrou com petições no tribunal da cidade de Guangdong, acredito que seja assim que fala, no sul do país, para aumentar o valor mensal não confiscado de 9,5 mil para 12 mil yuans, o equivalente a cerca de 1.600 dólares, para ajudar a pagar um recém-nascido. Ou seja, ele tem um confisco ali de parte da renda dele, acabou de ter filho, pô, preciso de mais grana para manter essa criança aqui. E aí os juízes simplesmente negaram o pedido no fim de 2023 e ainda concluíram que o valor deveria ser reduzido em quase 40%, porque ele já recebia muito, de acordo com registros judiciais. E imagina se isso acontece aqui no Brasil. Tu acha que é justo uma política como essa daqui? Comenta aqui e me diz o seguinte, tu acha que tem chance de algum modo disso acontecer no Brasil? Comenta aqui que eu quero saber a tua opinião. E agora a gente precisa entender um pouco mais sobre como está a economia na China, né? Então a gente acaba percebendo, conforme você está vendo na tela, que a taxa de desemprego tem aumentado. Então esse é um problema que precisa ser resolvido e a gente tem uma crise no setor de construção civil, né? Então a gente teve um boom nesse setor, muitas pessoas pegaram empréstimos para poder comprar um imóvel e como estava tudo se valorizando, um crescimento absurdo no setor, as pessoas iam lá e compravam mais imóvel para investir, porém esse boom acabou e agora o que a gente está vendo é uma deflação nos preços dos imóveis, ou seja, o cara ficou com um endividamento ali e agora ele não consegue pagar e o preço do imóvel dele está caindo. Então esse é um problema bastante grande, né? Então está gerando uma deflação, o patrimônio do cara está diminuindo e ele tem uma dívida. Ou seja, quando existe a deflação, isso quer dizer que o valor da moeda está se valorizando. Como a moeda está se valorizando, a dívida dele está estática, ou seja, a dívida dele está ficando cada vez mais cara. E esse é um problema bastante grave quando acaba acontecendo deflação em um país. E a gente acaba percebendo também que o endividamento das famílias também tem aumentado, tá? Chegando no patamar de 11 trilhões de dólares. Então, as famílias estão se endividando. Essa dívida aqui não quer dizer que ela já é uma dívida que entrou na lista suja, né? Que a pessoa vai ser punida de algum modo. Mas o endividamento das famílias estão aumentando e isso faz com que elas fiquem mais conservadoras, né? Então, o que acaba acontecendo? Pô, a gente tem um aumento na taxa de desemprego.
Qual é o caminho para resolver esse problema? Aumentar o consumo. Como que a gente faz para aumentar o consumo se as pessoas já estão com dívidas, as dívidas estão aumentando e as pessoas estão com medo de entrar na lista suja do governo, ou seja, as pessoas vão gastar menos dinheiro, né? Então, a gente tem 2 pontos aqui. Quem já está na lista suja precisa pagar a dívida, o governo já vai lá, confisca parte do salário, vai lá e paga a dívida. Esse dinheiro acaba não entrando em circulação na economia, acaba não fomentando a economia. Por outro lado, famílias que já têm um endividamento ficam com um pé atrás para poder comprar algo novo e tudo mais, e isso acaba desaquecendo a economia, sendo que é necessário que haja um estímulo para que o dinheiro circule e haja uma geração de emprego de forma interna lá dentro, né? Então a gente acaba percebendo, agora em relação ao Brasil, né? O que acaba afetando aqui no Brasil olhar para isso? Principalmente a parte de construção civil, né? Então, qual é a empresa brasileira que acaba fomentando esse setor lá na China? Principalmente empresas de minério de ferro. Então, a Vale é uma grande empresa que acaba se impactando com isso, né? Caso haja uma crise agravada lá, a Vale acaba impactando bastante o resultado dela, porque a gente percebe aqui que a China representa 50% da receita da Vale, né? Em relação ao Brasil, 9,4%, o Japão representa 8%, Estados Unidos menos de 4%, Alemanha menos de 4% e o restante está espalhado pelo globo, né? Então, a China entrando em uma crise mais forte, isso acaba impactando diretamente a Vale. Por hora, nós temos esse problema parcialmente controlado, tanto é que em 2023 a China ainda importou muito do Brasil, né? Tanto é que a gente bateu o recorde de exportação e a Vale acaba se beneficiando com isso. Porém, é sempre importante que a gente fique de olho na economia chinesa para verificar o que está acontecendo lá, porque o que acontece lá pode impactar diretamente aqui em empresas que nós investimos, tanto na parte de mineração, petróleo e também no agronegócio. Agora eu quero saber a tua opinião. Curtiu esse vídeo aqui? Então deixa um dedo like aí, se inscreva no canal para ficar sempre bem informado, beleza? Agora eu vou deixar 2 vídeos aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!